Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para um tempo de oração, para um tempo de busca juntos, para a gente se fortalecer no Senhor. Bom dia, família 659. Um bom dia a todos vocês, que a graça de Deus venha sobre cada um de nós nessa manhã, começando mais uma segunda-feira. Hoje, dia 5 de maio, nós estamos aqui debaixo da graça de Deus e eu quero que você declare junto comigo nessa manhã. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Hoje é um dia onde nós vamos experimentar da boa, da perfeita, da agradável vontade do Senhor sobre a nossa vida. Bom dia, família 659. Vamos lá, vamos compartilhar esse devocional. Como eu disse para vocês, alguns dias desse mês eu estou trazendo convidados para estar com a gente. Hoje eu vou trazer um convidado para estar junto conosco. Antes de convidá-lo aqui já para estar com a gente, quero desafiar você também a compartilhar esse devocional aí com o máximo de pessoas possíveis. Faça um compartilhamento, envie aí para os seus amigos e assim que você enviar, escreve aqui nos comentários, Jesus. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero entregar nas Tuas mãos o nosso dia. Senhor, te agradecendo por mais um começo de semana, te agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, te agradecendo pela Tua presença, o mover do Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor abençoe a família 659, que cada pessoa que está aqui conosco hoje receba uma porção da Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão aflitos, cansados, exaustos, sejam renovados pelo Senhor. Aqueles, Pai amado, que estão nesse momento, Pai, com o coração já incendiado, possam transbordar sobre a vida de outros aqui nesse lugar também, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, família. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Vamos lá, vamos chamar aqui o nosso convidado. Deixa eu achar ele aqui. Pastor Jefferson, jovem pastor, faz parte aí também do nosso grupo de pastoreio aqui, alguns pastores que a gente pastoreia, tá junto com eles, nos ajuda na jornada, na caminhada, e ele está aqui junto com a gente hoje, nos abençoando muito, né, Jefferson? Nos abençoando muito com a graça de Deus. Bom dia, Jefferson. Bom dia, pastor. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Vou colocar o óculos para combinar com você. Tá certo. Agora ficou combinando, ó. Agora E aí, ficou tudo combinando. certo? Como tá em Curitiba? Tá frio. Ah, Tá tá frio. frio aí? Tá. Hoje amanheceu 13 graus. Hoje tá gostoso. Tá friozinho. Que benção. Bom Aí, ó, demais. família 659, bom dia para você que tá chegando aí ainda, tá entrando. Nós vamos ter o nosso momento devocional, né, debaixo da graça de Deus. Então, nós já oramos. Eu já quero aqui dizer ao pastor Jefferson que ele é muito bem-vindo, tem a liberdade de nos ministrar. Tá bom, pastor Jefferson? Aqui é a família 659. Você que ainda não segue o pastor Jefferson, e depois você começa a segui-lo, abençoando aí também, vai abençoar demais a sua vida, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E nesse mês nós estamos falando aí, trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu pedi para o pastor Jefferson, trabalhar com a gente aí o devocional do dia. Então, aquilo que está no seu devocional vai ser ministrado hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor Jefferson, está contigo. Se apresenta aí, fala de onde você é, fala sobre sua família, para o pessoal te conhecer. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. Quero, antes de começar aqui, dizer que é um privilégio poder estar aqui. Me sinto honrado de estar aqui com vocês nessa manhã. Esse devocional que tanto já me abençoou, né? Já acompanho aí há um tempo, né? Sei de algumas pessoas que já passaram por aqui, né?
Bispo João Carlos, outras pessoas tão relevantes, né? Além do nosso meio metodista, já passaram vários pastores por aqui. Eu fui muito abençoado e eu me sinto honrado de poder estar por aqui. Danilão teve aqui também, o Matheus já esteve por aqui. E é uma bênção poder participar. Obrigado pelo convite. E eu me chamo Jefferson, eu sou natural do Paraná, sou de Bandeirantes, norte do Paraná. Atualmente estou morando em Pinhais, pastoreio a Igreja Metodista aqui em Pinhais. Tem sido um tempo de muita bênção, um tempo de muito mover de Deus e de experimentar coisas novas, né? Então, tem sido um tempo muito abençoado. Sou o pai do Isaac, o Isaac tem 2 anos e 4 meses. Sou casado com a Camila, minha esposa é professora de inglês. E nós estamos muito felizes aqui em Pinhais e também vivendo tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? É muito bom. Deus é maravilhoso. Deixa eu já aproveitar, pastor, mandar isso aqui, essa live aqui para minha mãe, que a mãe falou para mandar para ela. Manda para mãe. Ó, você que já chegou aí e ainda não compartilhou, aproveita aí a deixa do pastor. Compartilha com umas 10 pessoas e assim que você compartilhar, vamos fazer essa dinâmica aí, ó. Escreve nos comentários aqui, ó, Jesus. Vou me encher aqui, eu quero ver pelo menos 80 vezes escrito Jesus aí. Vamos lá, pessoal. Amém. Amém. Eu já compartilhei aqui e eu vou compartilhar o texto já com vocês aqui. Hoje eu gostaria que a gente pudesse ler aqui o texto de Atos, então, né? Como o pastor já falou, Atos 4, eu vou ler o texto aqui para nós, do verso 1 até o verso 4, diz assim, ó. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, né? Bênçãos estão chegando. E uma coisa que a gente precisa saber, né, pastor, que eu vejo assim na minha vida e na vida de muitas pessoas, é que a nossa vida não é feita somente de dias difíceis, né? Nossa vida também é feita de dias bons. E a gente precisa aprender a celebrar os dias bons. Uma vez conversando com um psicólogo amigo, ele disse assim, Jefferson, é muito difícil as pessoas pensarem em coisas boas, pensarem positivamente. Porque o ser humano ele tem essa tendência, né, de supervalorizar as coisas ruins que acontecem, e quando acontecem coisas boas, eles não dão a mesma energia, não tem a mesma pegada, né, com aquilo que é bom. E pensar em coisas boas dói. E a gente precisa fazer esse exercício de sempre estar trazendo à nossa memória as coisas boas que acontecem na nossa vida. Porque ainda que você esteja vivendo coisas difíceis, dias turbulentos e complicados, a nossa vida não é feita somente desses dias. Em meio a dias difíceis, em meio a dias turbulentos, em meio a dias de problemas, existem também coisas boas acontecendo naquele mesmo tempo. Só que a gente precisa aprender a valorizar, a olhar para essas coisas boas que estão acontecendo, encontrar fôlego no meio dos dias difíceis para também valorizar as coisas boas que estão acontecendo, não é verdade? Às vezes a gente passa por problemas, mas também temos coisas para celebrar, também temos coisas para nos alegrar, também temos coisas para dizer, olha só, isso aqui também está acontecendo, é bom, né? Então, assim, o texto mostra para nós que Pedro e João estavam fazendo algo maravilhoso. Eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam anunciando a palavra de Deus. E o texto diz que eles foram presos. Foram presos porque estavam pregando o evangelho. Por causa do evangelho, eles foram presos. E uma perseguição contra a igreja se iniciou nesse tempo. A igreja começou a ser perseguida. Então, isso é uma coisa ruim que estava acontecendo. A igreja estava sendo perseguida, eles haviam sido presos por causa do evangelho, mas em meio a essas coisas ruins, ainda estavam acontecendo coisas boas. Pessoas estavam se convertendo.
O texto diz para nós que foram 5.000 pessoas que se converteram, 5.000 homens. E o termo lá no grego para essa palavra aqui, homens, não significa somente homens e mulheres. O termo é andres, se eu não me engano, e significa somente os homens. A contagem judaica era assim. Então, eles contavam somente os homens. Se nós formos parar para pensar que esse número pode ser maior, né? Se nós formos contar as mulheres, as crianças. Então, 5.000 famílias foram alcançadas. Vamos imaginar assim, que desses 5.000 homens, a gente teve ali umas 5.000 famílias que foram alcançadas. Talvez esse número poderia dobrar, triplicar. Olha quantas pessoas foram alcançadas por causa da pregação do evangelho. Mas aqueles homens estavam presos. Coisas ruins aconteceram com eles, mas no meio dessas coisas ruins, coisas boas também aconteceram. O evangelho foi pregado, famílias foram alcançadas, pessoas foram tocadas, pessoas foram abençoadas. Eu me lembro de Filipenses capítulo 1, né? Quando o apóstolo Paulo escreve, ele escreve dizendo assim no capítulo 1, que ele se alegrava sobremaneira por causa de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, porque o evangelho estava sendo pregado. O evangelho estava sendo anunciado. E na ocasião que Paulo escreve aquela carta, Paulo estava preso. Paulo estava sofrendo numa prisão. Paulo estava lá numa prisão onde ele estava sozinho, num lugar escuro, num lugar de um cheiro não muito agradável. Mas ele estava dizendo assim, olha, eu me alegro por causa de tudo que me aconteceu até agora, porque tudo que me aconteceu está cooperando para que o evangelho seja pregado, para que a mensagem de Jesus Cristo continue sendo anunciada. Esse é o sinal de um coração avivado. Esse é o sinal de um avivamento. Pessoas que se importam em levar a mensagem do evangelho. Pessoas que se importam em pregar a mensagem do evangelho, custe o que custar. Então nós vemos Paulo preso e em meio a essa prisão ele dizendo assim, olha, eu me alegro porque pessoas estão sendo alcançadas. Ou seja, em dias difíceis, em dias turbulentos, Paulo também encontrou forças para poder ver as coisas boas que estavam acontecendo. E assim também é na nossa vida. A nossa vida não é só de dias ruins. Quando nós estamos passando por dias difíceis, a gente deve parar, orar e dizer, Deus, mostra-me as coisas boas que estão acontecendo também na minha vida, para que assim eu possa agradecer, para que assim eu possa celebrar, para que assim eu possa ter esperança, né? Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Essa é a orientação bíblica para nós, né? Então, que nós possamos fazer esse exercício de trazer à nossa memória as coisas que nos dão esperança. Né? Eu estava pensando até, pastor, enquanto eu estava meditando nessa reflexão, né, que isso é muito parecido quando... eu não sei como é que é essa dor, né? Mas eu estive com a minha esposa quando o Isaac nasceu. E eu fico pensando que é mais ou menos como a dor do parto, né? Porque naquele momento ali de sofrimento, aquele momento tão difícil, né? Mas ao mesmo tempo que é tão doloroso, daqui a pouco vai ser um momento de alegria. Porque vamos pegar o filho no colo, a gente não vai nem lembrar da dor mais, né? Não vai nem lembrar do sofrimento mais. Porque estaremos tão alegres de receber aquela bênção, de viver aquela bênção em família. E nosso coração é agraciado, né? A gente se alegra com aquilo. Então que nós possamos pensar, né, que a nossa vida não é só de dias difíceis. E em meio aos dias difíceis, queridos, a gente precisa entender que ainda é tempo de semear. Sabe, esses dias eu compartilhei com a igreja aqui uma palavra sobre semeadura. Porque eu acredito muito que a semeadura, ela vai muito além de dízimo e oferta. Semeadura é aquilo que nós falamos também. Eu creio que as palavras são sementes. E uma vez lançadas, elas vão gerar vida. Quantas pessoas se esquecem de semear coisas boas em dias difíceis? Quantas pessoas esquecem de semear coisas boas em dias de lutas, em dias de problemas, em dias de dificuldades, em dias de adversidades? Então, nesses dias difíceis, nesses dias turbulentos, ainda é tempo de semear.
Semeie coisas boas. Talvez você está passando aí por dias difíceis no seu casamento, dias difíceis na sua família, dias difíceis com os seus filhos. Talvez você está passando por problemas difíceis no seu trabalho. Mas semeie coisas boas. Lembra que ainda é tempo de semear. Comece a abençoar, comece a declarar palavras de vida, comece a declarar palavras de bênção, comece a declarar vitória sobre esses problemas, comece a profetizar isso com a sua boca. Comece a liberar palavras de bênção, porque as palavras são sementes que, uma vez lançadas, elas vão gerar vida, elas vão dar o seu fruto. Então, tome cuidado com aquilo que sai também da sua boca em dias difíceis, porque muitos semeiam para a vida, mas alguns semeiam para a morte também. Tome cuidado, porque em dias de problemas, ainda é tempo de semear, ainda é tempo de semeadura. Então, que nós possamos semear coisas boas também em dias difíceis, porque nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos semeando. A lei da semeadura não falha. Aquilo que semeamos, certamente nós colheremos. Bênçãos estão chegando. Prepare o seu coração, aperte os cintos para que você possa viver coisas incríveis, coisas maravilhosas na sua vida. Em nome de Jesus. Eu me lembro de ontem, já só para a gente encerrar esse momento aqui e a gente orar, eu me lembro de ontem que eu ministrei sobre família, né? Ontem na igreja, e nós estávamos pensando a respeito de Noé, né? E eu disse assim que toda família precisa de um Noé, né? Aquele que ouve a voz de Deus, aquele que leva Deus a sério e aquele que obedece a Deus. Então, isso tudo fez com que Noé vivesse bênçãos. Então, se bênçãos estão chegando, prepare o teu coração, prepare os seus ouvidos, para que você possa ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus e viver tudo aquilo que Ele tem para você e para sua família. E que você possa viver grandes bênçãos em nome de Jesus. Amém? É isso que eu queria compartilhar com você, deixar o seu coração. E daqui a pouco a gente vai orar aqui. Quero devolver a palavra para o pastor Fernando e agradecer mais uma vez aí o convite. Tamo Amém, juntos. pastor. E aí, gostou de participar com a gente aqui do Devocional? Gostei demais, homem. Que bom, então já está aqui para próximas aí. Quem foi abençoado Amém. hoje pela vida do pastor Jefferson? Podemos chamar ele de novo, né? Vamos chamá-lo com certeza, né? Tá com a gente, nos abençoando, compartilhando com a gente. E como a gente como é a nossa proposta, meus queridos, nós somos uma família. Até você que está chegando aqui hoje, de repente participando aqui, ou algumas vezes, ou de repente por algumas vezes está participando com a gente. Esse é o nosso objetivo, ser uma família. Então nós vamos ter um momento de oração agora. Vamos orar uns pelos outros. Aqui, ó, participando com a gente, nós temos muitos intercessores. Pessoas que são de intercessão, pessoas que são intercessores e clamam também junto com a gente. Então, o objetivo não é eu, o pastor Jefferson, orarmos por vocês só, não. A gente é se unir na família da fé e orarmos uns pelos outros. Então, coloque aqui o seu pedido de oração. Vou pedir àqueles que são intercessores também, já fique atento ao pedido de oração. Escolha um pedido para você orar, interceder. Eu já quero representar aqui, né, a vida do Arthurzinho. O Arthurzinho já faz parte das nossas orações também já há algum tempo. Nós estamos orando por ele. Ele ainda, como eu disse para você, já teve muitas vitórias, mas ainda tem algumas lutas ainda no caminho. Hoje, inclusive, ele está indo, né? Nós estamos aqui no oeste do Paraná, está indo a Curitiba, que é o hospital referência aí, para ter os seus cuidados médicos. Então, vamos orar por ele. Em nome de Jesus, vamos interceder pela vida do Arthurzinho. Se você tem mais algum pedido de oração, coloca aí nos comentários. Podem colocar. Quando você colocar nos comentários, coloque como se você estivesse colocando já uma oração a Deus. Coloque já agradecendo a Deus pelo milagre. Coloque pela fé, apresentando ao Senhor aqui os pedidos de oração. Eu creio. Deus está abrindo portas. Deus está curando vidas. Deus está restaurando pessoas. Deus está liberando sobre você graça abundante em nome de Jesus. Amém? Quero pedir para a família 659, especialmente aí os irmãos, que esse mês de maio nós trabalhamos a ênfase nacional, né, do abuso, da prevenção contra o abuso e a violência
sexual de crianças e adolescentes. É o Maio Laranja, conhecido como Maio Laranja. A Márcia, minha esposa, especialmente, né, com os seus materiais e 2 livros, especialmente Eu Sou Uma Voz e Valentina, percorre muitos lugares, muitas escolas, né, abençoando, palestrando, contando histórias, ajudando, né, prevenindo, trazendo superação sobre a vida de adolescentes. Então, nós temos aí agendado, né, para ela percorrer cerca de 5 cidades. Se eu não estou enganado, são 5 cidades agendadas entre várias escolas. Gostaria que você, como parte dessa família, orasse por isso. Orasse para que essa luz do Evangelho chegasse dentro dessas escolas e trouxesse transformação, restauração. Em nome de Jesus. Posso contar com a sua oração também, intercessão? Vamos orar. Pastor, você está vendo aqui quantos pedidos? Né? São vários. Então, eu queria pedir ao Senhor para orar pela gente, orar por esses pedidos, tá intercedendo aqui por cada uma dessas pessoas, né? Às vezes não dá para nomear todos, mas orar, você está vendo aqui, são vários pedidos, ó, de família, de questões judiciais, né? Questões financeiras, questões de saúde. Tem um amigo nosso aqui, o Tiago, né? Tá morando por ele, sofreu um acidente de trabalho, queimaduras, né, graves, já tá, graças a Deus não está correndo risco de vida, mas ainda está internado. Várias pessoas orando aí pelas suas famílias, libertação, salvação. Então, queria pedir para você orar por nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. São muitos os pedidos aqui, não dá para a gente ler todos, mas eu vou orar e você vai colocando aí diante de Deus a sua família, a sua causa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas nessa manhã. Queremos, ó Pai, colocar cada um desses pedidos diante do seu altar, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é bom, nós cremos que o Senhor é poderoso, nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor pode fazer o impossível, nós cremos, ó Pai, que aquilo que não está ao alcance das mãos humanas, ele está ao alcance das mãos de Deus. Nós cremos que onde a nossa mão não chega, a tua mão chega, Pai. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor toque nessa família, Deus. Essa família que está passando, ó Pai amado, por dificuldades, por problemas financeiros, ó Pai. Essa família que precisa de libertação, que precisa de cura, Pai. Entra com sua providência, Senhor. Isso, Vai derramando cura, salvação, Pai amado, libertação em nome de Jesus. Pai amado, toca nessa causa da justiça, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, que todas, ó Pai amado, as coisas possam dar certo. Entra, Senhor Jesus, com a tua providência, Pai amado, na vida dos seus filhos, ó Pai amado, fazendo com que, ó Pai, eles possam receber, ó Deus, uma boa notícia essa semana, de que essa causa deu certo, de que essa causa, Pai amado, na justiça, Pai amado, correu tudo bem e que eles possam, ó Deus, receber, ó Pai, o milagre que eles precisam. Que em nome de Jesus, ó Pai amado, o Senhor esteja indo à frente, Pai amado, daqueles que vão passar por cirurgia nessa semana. Que em nome de Jesus, ó Pai amado, eles sejam, Pai amado, conduzidos, ó Pai amado, não somente pelas mãos dos médicos, mas que seja a mão de Deus, ó Pai amado, conduzindo as mãos desses médicos. Que essa cirurgia possa ser uma bênção em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, pela vida do Tiago, Senhor, que ele tenha, Pai amado, restauração, que ele tenha, Pai amado, cura. Dá a ele, Senhor Jesus, uma boa recuperação, ó Pai. Vai à frente, Senhor Jesus, dessa situação. Colocamos o Arthur diante da tua presença, Pai. Vai tocando na vida dele, Senhor. Vai trazendo, Pai amado, vida. Vai trazendo, Pai amado, saúde. Vai trazendo, Senhor Jesus, cura, Pai amado, sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos um Deus de poder. Nós queremos um Deus de amor. Nós queremos um Deus de graça. Nós queremos um Deus de bondade. Por isso, Pai amado, diante do Senhor, o Deus do impossível, apresentamos a nossa causa impossível. Porque sabemos que o Senhor, ó Pai, é especialista nisso. Amém. Entra com sua providência sobre essas famílias, sobre cada situação, em nome de Jesus. E nós declaramos vitória pela fé, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por esse dia. Pastor Jefferson, muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu que agradeço. Amém. Tamo juntos. Família, Deus abençoe. Ó, segue o pastor Jefferson, clica aqui, né, vai no perfil dele, segue ele lá. Com certeza você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. A gente se vê amanhã, 6h59 da manhã.